O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Na nossa sequência de estudos, estamos agora na lição de número 10, com o título Crescendo na Graça e no Conhecimento de Cristo. Esta lição de número 10, dentro da nossa sequência do trimestre, é para as classes de jovens e adultos da Escola Bíblica Dominical. O nosso texto bíblico está no capítulo 1 da segunda carta, desde o verso 1 até o verso 21, e nós vamos estar apresentando todo este texto, 21 versículos, repartidos progressivamente à frente no nosso desenvolvimento. O nosso texto áureo é o verso 20 e também 21, desse mesmo texto, e que diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Na sequência, apresentamos nosso esboço para esta lição de número 10, nos estudos das cartas do apóstolo Pedro. Agora o título é Crescendo na Graça e no Conhecimento de Cristo. E o nosso esboço, baseando-se em 3 tópicos de desenvolvimento, que são buscando o pleno conhecimento de Deus, os 7 primeiros versos, na sequência, exercitando a fé em Cristo Jesus, do verso 8º até o 11º, e o terceiro tópico com firmados na palavra da verdade, verso 12 até o verso 21. Esse é o nosso esboço. Passando já a nossa introdução, podemos estar considerando dentro do nosso material de classe e entendendo que estamos dando entrada à segunda carta, queremos assim estar apresentando. Hoje, iniciaremos o estudo da segunda carta do apóstolo Pedro, que tem o propósito de alertar os cristãos dos ensinos dos falsos mestres que estavam começando a filtrar-se nas igrejas. Nesta lição, Pedro faz um chamado aos cristãos para crescerem, tornarem-se fortes em sua fé, a fim de detectar e combater a crescente apostasia. Para isso, o apóstolo recomenda que os cristãos cresçam na graça e no conhecimento de Deus, atentem para a autenticidade da palavra de Deus e lembrem-se da certeza do retorno do Senhor Jesus Cristo. Observando e considerando os 3 capítulos desta segunda carta, na verdade, o capítulo 1 vai traçar, segundo Pedro, algumas orientações, observações dele, muito úteis, numa simplicidade de palavras, falando mesmo de um crescimento na graça e no conhecimento de Cristo. É o que ele coloca no capítulo 1, firmando cada um na verdade que existe nas Sagradas Escrituras e a realidade em Cristo Jesus em todo o seu ministério. Já o capítulo 2 é que vai estar falando sobre os falsos mestres e trazendo alertas e considerações desde um passado muito longínquo. E depois, no capítulo 3, na sequência, naturalmente, encerrando,
vai falar sobre a certeza da volta de Cristo Jesus, o chamado último dia, dia do arrebatamento, dia do juízo final. Então são estas as nossas considerações, considerando toda a carta. Mas agora, capítulo 1, é crescendo na graça e no conhecimento de Cristo. Passando ao nosso esboço, o que vamos estar estudando agora são os versos de 1 a 7, buscando o pleno conhecimento de Deus. E esses versos de 1 até 7, no nosso primeiro parágrafo desse tópico primeiro, buscando o pleno conhecimento de Deus, lendo primeiramente ou apresentando os 7 primeiros versos, assim segue a leitura. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade a fraternidade, e à fraternidade o amor. Esses são então os versículos e o texto no primeiro tópico do nosso desenvolvimento, nessa lição de número 10. Agora, atentando para o material em classe, nesse primeiro parágrafo, nós temos Pedro, apresenta-se como apóstolo de Jesus Cristo, ou nessa situação de apóstolo de Jesus Cristo, ele fala em nome de Cristo, que lhe conferiu autoridade para isto. E, portanto, espero que os leitores reconheçam que suas palavras são fiéis e verdadeiras, pois são provenientes do próprio Senhor Jesus Cristo. Pedro esclarece que seus leitores alcançaram uma fé preciosa, dom de Deus. Ressalta ainda que a verdadeira salvação é pela graça, está fundamentada na justiça de Deus, por meio ou intermédio do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O desejo do apóstolo é que eles abundem na graça e na paz, que são alcançados pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Essas palavras são, na verdade, a saudação do próprio apóstolo Pedro, que ainda que se coloque como servo, não deixa também de colocar-se como de fato foi constituído apóstolo de Jesus Cristo, como que chamando nisso a atenção da sua autoridade. Não é fala de um homem qualquer, mas de alguém que foi indicado, estabelecido pelo próprio Deus para ser sua testemunha na face da terra. E lembre-se que na despedida de Jesus de Pedro, a palavra foi que ele deveria cuidar das ovelhas, cuidar dos cordeirinhos, e é o que ele está fazendo na preocupação de escrever uma carta, depois uma segunda carta, e tudo no zelo para com o rebanho de Deus. E assim, utilizando dessa autoridade como apóstolo,
traz alguma saudação, iniciando depois as suas palavras de conselho e exortações. Muito bem, quando Pedro fala desta forma a respeito do Senhor Jesus Cristo, a fé que devemos ter nele, alcançando graça e, com isso, todos os benefícios mais, conduzindo-nos a um conhecimento cada vez maior de Cristo, queremos estar lembrando da palavra que temos, o versículo seguinte, apresentado em João, capítulo 5, verso 39, palavra simples que foi o próprio Jesus dizendo: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O que Pedro vai usar daqui a pouco, utilizando a veracidade da palavra de Deus, para que todos entendam que o que ele está falando, o que está escrito, vem de Deus. E o próprio Jesus disse: as Escrituras testificam de mim. Já em João capítulo 15, verso 15, a expressão que estamos colocando agora é o próprio Jesus dizendo que não chamava a seus discípulos de servos, mas amigos, na ideia de que a um amigo se confidencia muitas coisas reservadas, vamos dizer assim, de uma particularidade da pessoa, ou segredos mesmo que são compartilhados. Assim, então, Jesus, tendo falado a Pedro, chamado a ele como amigo e tendo-lhe revelado muitas coisas, era algo íntimo de Jesus para Pedro, que agora ele passava também para nós. Ou seja, Pedro conhecia particularidades das coisas de Deus e de Cristo Jesus para poder falar com o rebanho nesta, vamos dizer assim, autoridade e palavras de verdade, porque ouviu da própria boca do Senhor Jesus. Passando em frente, num segundo parágrafo do nosso material de classe, dentro ainda desse tópico, buscando o pleno conhecimento de Deus, no verso 3, por exemplo, tão bonitas as expressões que aqui temos, Pedro declara que Deus, pelo seu poder, nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Deus não nos concedeu apenas a salvação, mas também nos deu grandíssimas e preciosas promessas. Exorta os ouvintes e lembra-os que foram gerados de novo e, portanto, são participantes da natureza divina, ainda que estão livres da corrupção que há no mundo. É por essas razões e certeza que o cristão deve se manter fiel ao chamado divino e viver cada vez mais intensamente a glória de Deus. Observe que Pedro fala de uma forma simples, mas profunda. É algo simples que ele colocou e que outros talvez não tenham chegado a dizer tão claramente. Se fomos gerados de novo, gerados por Deus, então somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, temos a natureza. Que absurdo a gente falar isso, né? Parece até um orgulho, uma soberba, mas Pedro diz: somos participantes da natureza divina, porque Deus tem dado grandíssimas promessas. E, além do que diz respeito, que nele ou por ele temos pleno conhecimento daquilo que é respeito ou ligado ou referente a Deus, para entendermos então e vivermos em conformidade com o próprio Senhor Jesus. Então, palavras simples colocadas, mas são muito grandes, são de uma nobreza enorme, que cada crente deve considerar. Deus nos deu tudo. Não fala bastante, não, é tudo. Ou seja, não há limite daquilo que Deus tem reservado para nós através de Cristo Jesus. Então, é muito grande a obra de Deus a nosso favor. E o ponto básico é
Cristo Jesus e esse crucificado por nós. Se Deus deu o seu próprio Filho da morte, o que falta então, gente? Os céus é pouco. Os céus é pouco. Mas, na verdade, é o tudo de Deus, que não é bem o céu, mas Ele mesmo, se fazendo Pai de todos nós, e nós temos essa liberdade, aqui e depois na eternidade, de chamarmos a Deus de Pai. Aí não é mais só servo, é mais do que servo, é amigo, é mais do que amigo, meu Deus, da mesma natureza, podendo falar e conversar com uma liberdade total que João, na sua carta, vai dizer, porque como o Senhor é, nós o veremos, seremos semelhante a Ele. É muita coisa, é muita glória, porque também entendamos a razão que o salmista vai dizer, somos deuses. Mas somos deuses? Somos chamados para sermos deuses, porque somos chamados à semelhança de Deus, tendo a sua própria natureza divina. Então, é algo extraordinário que Deus tem proposto para nós. E dando veracidade à primeira palavra que temos em Gênesis capítulo 1, que Deus diz, façamos o homem segundo a nossa semelhança, e Deus nos ter criado segundo a sua imagem. Que coisa tremenda! Não precisa buscar, não precisa, vamos dizer assim, estar de alguma forma até puxando o tapete de algum outro para crescer. Nós somos da família de Deus e somos irmãos, e irmãos para uma eternidade, não é irmãos para uma meia dúzia de dias juntos numa casa, não, é eternamente nos céus. E que absurdo Satanás quis fazer de por seus próprios méritos ser igual a Deus. Aí contrário, caiu. Aquele que se humilha, Deus exalta, e aquele que exalta, Deus humilha. Portanto, tenhamos entendimento e numa humildade necessária, porque não é por nosso mérito, mas o que está reservado para nós é muito grande. Por isso que também eu ressalto os versos seguintes, que já temos lido, mas esses versos 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento, observe mesmo, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. E o verso 4, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por ela fiqueis participantes da natureza divina. É muita coisa. Mas em Hebreus, o escritor entra com a palavra, Deus não só falou, mas Deus também entrou com juramento, como para nos convencer, ainda que não era preciso isso, porque a nós caberia, vamos dizer assim, a aceitação da palavra de Deus como verdade. Se Deus falou, é verdade. Então, todas as suas promessas são mais do que excelentes e garantidas, porque Ele falou e porque Ele jurou que isto faria. Então, irmãos, o que nos espera? O que nos espera é muito mais além do que possamos imaginar. Muito bem, continuando, entrando já no tópico, no mesmo tópico, primeiro, buscando o pleno conhecimento de Deus, mas um novo parágrafo, nosso parágrafo terceiro, nosso material de classe traz o seguinte: assim, tendo a natureza divina, os irmãos devem progredir para se chegar ao pleno conhecimento de Deus. É necessário acrescentar ao dom da fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Deus nos doou o Espírito Santo, e por sua atuação em nossa vida somos habilitados a desenvolver todas as virtudes, pois Ele coloca à nossa disposição a sua palavra, a comunhão,
a sabedoria, seus mandamentos, a própria igreja e todas as promessas. Assim, cada vez mais temos que nos identificar com o caráter e a pureza de Cristo. É esse o fruto que essas virtudes trarão a nós, o conhecimento pleno de Cristo, e podemos já acrescentar uma semelhança real de cada um de nós com Cristo. Mas vamos considerar esses versos de 5 a 7, são grandiosos na experiência de Pedro para nós, ao colocar desta forma: a virtude, que é a qualidade boa que deve haver em nós, deve-se acrescentar alguma coisa, como diz aqui, a ciência, que é o conhecimento, crescer no conhecimento, conheçamos a Deus e prossigamos em conhecê-lo, e há um prazer de Deus mais em que nós o conheçamos do que nós nos esforcemos em sacrifícios diante dele. Essa é a palavra que está colocada para nós. E colocando, além do conhecimento, a temperança, domínio próprio, a paciência acrescentar a piedade, que é a atuação de misericórdia, o uso da misericórdia, da piedade, no sentido de misericórdia, e a esta misericórdia, a fraternidade, que é a respeito de amor entre irmãos, amor fraterno, mas na verdade isso ainda é pouco, tem que haver um amor maior ainda, o amor pleno, o amor próprio de Deus, que ama incondicionalmente e pode até mesmo amar os seus próprios inimigos. Então, é um desenvolvimento, é um crescimento que nós temos aqui na expressão de Pedro. Aí combina direitinho com aquilo que Paulo, utilizando também a experiência de Paulo, colocando em paralelo com essa palavra de Pedro, Paulo diz que Deus derramou na igreja dons, distribuiu conforme o seu querer, para que todos sejam edificados, a que haja um crescimento em todos. É um processo como da natureza. Nós nascemos pequenos e vamos aos poucos desenvolvendo e tendo consciência das coisas e ganhando conhecimento, experiência, conhecimento, experiência, e ficamos adultos. E a palavra de Paulo é: chegarmos à estatura de varão perfeito de Cristo Jesus. Então, há um desenvolvimento. Se Paulo colocou de um jeito, Pedro colocou nessas palavras práticas do dia a dia. Mas vamos entender também desse particular. Se existe uma fé, podemos crescer em fé. Se temos, por exemplo, paciência, podemos crescer em paciência. Se somos misericordiosos, podemos crescer em misericórdia. Se amamos já os irmãos, podemos amar mais. E se temos o amor de Deus, aí vamos crescer mais, porque em Deus não há limite. Nem altura, e nem profundidade, nem extensão, nem largura. Então temos muito que caminhar para aquilo que Deus propôs, nós temos a sua imagem e semelhança. Muito bem, coloco aqui agora o verso 22 de Gálatas 5, se nós notarmos também essa semelhança do raciocínio e do ensino de Paulo com aquilo que Pedro colocou aqui para nós, quando ele fala dos frutos. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Essa forma de palavras de Paulo. E a de Pedro é o que nós acabamos de ler nos versos 5 até o verso 7. Passando em frente, voltando ao nosso esboço, o próximo tópico, o segundo, é exercitando a fé em Cristo Jesus. Colocado isto, a necessidade desse desenvolvimento, vamos então para os versos 8 até 11 do nosso texto bíblico proposto. Faça então agora essa leitura, verso 8 a 11. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há essas coisas é cego,
nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca, jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro então coloca desta forma, falando de que se nós procurarmos atentar para aquilo que ele disse, a fé acrescentar a virtude, e a virtude a piedade, e progressivamente até chegar a algo mais pleno que o amor e amor de Deus, nós estaremos desembaraçados de tudo. Nada vai nos, vamos dizer assim, distrair, ou não seremos achados como ociosos e perdendo o rumo e o foco das coisas de Deus. Porque num desenvolvimento para buscar as coisas de Deus não há limite. É o rio que Ezequiel foi convidado a atravessar e não tinha como atravessar, na verdade, porque é uma profundidade, é um caudal de águas muito grande. Assim, as coisas de Deus. Se alguém se envolver e mais se envolver com as coisas de Deus, não sobra tempo para outras coisas. Está envolvido com as coisas de Deus e vai ser comandado, levado que nem águas, que arrebatam a pessoa e ela não nada mais segundo a sua vontade, mas é levado no sabor e vontade das águas. Numa água natural a gente afoga e morre, mas nas águas de Deus a gente ganha a vida e vida com abundância. Aí é outra história. Em Deus não há morte, não há afogamento. Pode entrar no rio de Deus e mergulhar, que a respiração vai servir por quanto tempo precisar. Não tem nada de afogamento, não. Só a abundância de vida. Até o rio das águas de Deus é chamado rio da vida, e não de morte, no caso de afogamento. É outra natureza que nós precisamos entender. É o fato da pessoa se deixar comandar por Deus. Mas o nosso parágrafo, nesse tópico 2 do nosso material de classe, podemos resumir fazendo esta leitura. O exercício da fé ocorre quando reunimos todas as ferramentas que Deus nos deu para o crescimento e as utilizamos. O conhecimento de Cristo só será possível se vivermos totalmente nele. À medida que crescemos na prática das virtudes de Cristo, entendemos as palavras de Paulo aos Gálatas: e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Capítulo 2 de Gálatas, verso 20. Aquele que não se interessa por essas coisas não cresce na comunhão com Deus e nem pretende mudar de atitude. Quem assim procede é cego. Pedro não se refere a ímpios, mas aos crentes que não desenvolvem sua salvação e permanecem fascinados, de alguma forma, com esse mundo, cultivando desejos e sentimentos íntimos pelos valores do mundo. Observe bem essa colocação de Pedro. Vamos entender. Se nós avançarmos nas coisas de Deus, que tem tanta coisa para se avançar, muita coisa para se fazer, alvos que são, vamos dizer assim, bem altos para nós, não haverá tempo para se pecar, falando de uma forma mais clara. Vamos entender. Normalmente, na igreja, o que acontece é isso: a pessoa ouve a palavra do Evangelho, crê, recebe de Deus fé para isso, vem para a igreja, começa a mudança de vida. Algumas coisas vão sendo deixadas de lado, os procedimentos errados são deixados, alguns procedimentos corretos são acrescentados à normalidade de vida do cristão
daquele que é convertido ao Senhor. Ele ouve falar de um batismo em águas, que é batizar em águas, pronto, vai batizar em água. Ele ouve falar de um batismo com o Espírito Santo, aí procura o batismo com o Espírito Santo, recebe o batismo com o Espírito Santo, os dons, aí ele vai entender o que é o dom que ele tem, e a palavra vai dizer que precisa buscar mais dons, e vai buscar mais dons, e se for assim, mano, fica a vida toda. Só que, de um modo geral, percebo que a pessoa vai avançando nisso, só que recebe o batismo com o Espírito Santo, pronto, parece que chegou no limite máximo, bateu no teto. Não tem teto, não. Não tem teto, não. Esse aqui é teto humano. Mas nas coisas de Deus não há limite. Se tem um céu lá no céu, tem um segundo céu. Então é alguma coisa muito mais elevada. Nós não atingimos nem ainda esse céu todo. Imagina, então, temos para avançar no céu do céu. Percebamos isso. É que Pedro, na sua simplicidade, colocar de forma prática, coloca. Quem se envolve com as coisas de Deus não se embaraça com nada. E parece até que o caminho nem está apertado. Parece até que ele largou o caminho de entrada ao céu. E a porta já não está tão estreita assim também, porque ele nem preocupa com nada. Ele está focado nas coisas de Deus e avança, avança, avança. E tudo parece perto. É Caleb na vida. Ou seja, saiu do Egito com uma força e com a mesma força chegou na terra prometida. É isso que nós precisamos entender. Agora que ele fica murmurando, questionando, desobediente, ou outras coisas a mais, isso aí vai acabar morrendo no deserto. Devemos fazer. Por isso que também há uma palavra de Paulo que nos ajuda, e colocado assim ao lado dessa, é aquela que Paulo chegou ao colocar de uma forma também bem clara: se ressuscitamos com Cristo, pensemos nas coisas que são do alto, olhemos para as coisas que são de cima, e não vamos ficar presos nas coisas da terra. Eu observo que o mundanismo entrou muito na igreja por causa disso, que os cristãos ficam olhando de volta das coisas do mundo. Preciso estudar bastante, já tenho uma grande formação, mas quero formar mais para saber mais das coisas do mundo. Nada contra quem estuda, mas qual o seu limite? Se as coisas de Deus tem muito para avançar. Tem uma profissão que me dá um bom dinheiro, mas eu quero mais, conforto para a família. Ele fica querendo mais. Então a avidez toda e a ambição nas coisas terrenas. Tem essa ambição, mas nas coisas de Deus. Se buscarmos primeiramente o reino de Deus, toda a sua justiça, o que a palavra diz? As demais coisas serão acrescentadas. Mas se temos dúvidas, se falta-nos fé, aí não teremos nada de Deus. E quem diria ou quem poderá confirmar ou afirmar que conseguiremos as coisas terrenas? E a palavra diz mesmo, em Ageu: se priorizamos as coisas do mundo e desprezamos as de Deus, procuramos muito e alcançamos pouco. Mas se buscamos as coisas de Deus, o suficiente, o necessário estará sempre à nossa disposição. E grande é Deus para dar mais, muito mais. Aí Deus sabe como trabalhar com cada um de nós, porque Ele conhece a nossa estrutura. A Salomão, ele deu sabedoria, o que Salomão pediu. E o que Salomão não pediu, Deus deu também, riqueza. Salomão não pediu riqueza, e Deus deu. Agora, se você tem capacidade para ser rico, Deus pode te tornar rico. Mas, às vezes, tem alguns que não podem ser ricos. Tem que estar mantidos na porção cotidiana, que é uma palavra de Provérbios. Muito bem, isso colocado, vamos para o parágrafo seguinte, número 2, ainda nesse tópico, exercitando a fé em Cristo Jesus. O nosso texto de classe diz: apenas afirmar, crer na salvação, não faz de ninguém uma pessoa salva. Não há salvação se a fé está desassociada de uma vida frutífera e de piedade. Quanto mais desenvolvemos a nossa fé na prática da santidade, mais confirmação teremos que realmente somos filhos de Deus e estamos caminhando rumo ao reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
A entrada no reino dos céus é uma bênção que nos foi doada e não conquistada por nós. No entanto, devemos viver como se morar nos céus dependesse do nosso desempenho nesta vida. Nunca devemos nos dar por satisfeito com o que já alcançamos, firmando-nos na nossa vocação e progredindo nas virtudes por ele propostas. Pedro afirma que jamais tropeçaremos, não ficaremos ociosos e teremos ampla entrada no reino do Senhor Jesus. Então observe bem, a colocação é essa mesmo. Tem muita coisa para fazer, tem muito que conhecer de Deus, tem muita coisa para alcançar em Deus, de promessas para nós. E quantas vezes nós damos por satisfeitos com uma primeira porção. E a palavra diz para nós crescermos em fé, crescermos em entendimento, crescermos em sabedoria e crescermos, palavra de Pedro, palavra de Paulo e outras palavras mais. E não nos contentarmos com algo que já temos alcançado. Quem tem dons, busque mais dons. E busque os melhores dons. E a palavra vai trazendo outras instruções mais. Ou seja, não podemos nos deter ou colocar o limite como se em Deus terminou tudo. Não tem mais nada para fazer na igreja. No cristianismo não tem mais nada. Não, tem coisa para crescer. Tem muita coisa. Bastante. Mas muito bem. Só colocando mais uma palavra que é de Paulo, sempre Paulo cooperando conosco, em paralelos que nós tomamos as palavras de Pedro. Em Filipenses capítulo 3, verso 12, está escrito: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Então, Paulo, se Paulo fosse estar observando os pares na igreja, ele diz assim: eu falo mais língua que todo mundo, eu tenho uma sabedoria que ninguém tem, eu já tenho tantos dons espirituais, já preguei o evangelho para tantos lugares, já ganhei tantas almas para Jesus, podia até tirar umas férias. Perdoe falar desse jeito, mas não é assim. O cristianismo não tem isso. Não tem, é caminhar, caminhar, caminhar e caminhar para entrar na terra prometida e lá ainda conquistar mais coisas, vamos dizer dessa forma. Assim, Paulo, nessa expressão de Filipenses, está dizendo que já alcançou muito, já é, vamos dizer assim, irrepreensível, mas é necessário prosseguir para o alvo, pelo que foi preso por Cristo Jesus, ou seja, lhe é dado uma incumbência. Já acabou o serviço? Ainda tem muita coisa para trabalhar ainda. E assim, observemos na vida prática de Paulo, que ele pregou na Ásia, pregou na Macedônia, pregou na Acaia, ia pregar, ou pelo menos testificar para os irmãos em Roma, e ia para a Espanha. E se ele soubesse que tinha um Brasil do outro lado, já estava dando um jeito de procurar um navio para atravessar o mar Atlântico, que não era nem conhecido por ninguém direito. Então, vamos perceber nossas coisas. Na vida prática, é não parar, trabalhar, 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 e nisso não vai ter tempo para outras coisas ruins ou mundanas. Continuando, chegamos no nosso terceiro tópico, com o título Firmados na Palavra da Verdade. Pedro diz para aqueles que estariam lendo sua carta que as palavras que ele tinha são palavras de verdade. São palavras das Escrituras e são palavras que ele ouviu do próprio Jesus e que Jesus é verdade. E com testemunho da Escritura e do próprio Pai Celestial. São os versos agora 12 até o verso 21 que nós podemos estar considerando. Fazendo então a leitura do final do texto proposto, verso 12 em diante, assim encontramos: pelo que não deixarei de exortar-vos sempre
acerca destas coisas. Ainda que bem a saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já mo tem revelado. Mas também eu procurarei, em toda a ocasião, que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Assim, consideremos nesse tópico, firmados na palavra da verdade, o que Pedro colocou aqui. Em resumo, entendamos. Ele está dizendo que já tem conhecimento, já está inteirado de que os dias da sua vida estão acabando. Quando ele fala desse tabernáculo, ele está falando do corpo físico. Enquanto estiver com este corpo na natureza carnal, vivendo entre os homens na face da terra, ele vai continuar falando do Evangelho de Cristo Jesus, exortando os irmãos em todo o tempo. E procurar de alguma forma que os irmãos lembrem dele depois que ele partir, depois da sua morte. Isso já foi visto desde quando Jesus, antes de subir ao céu, falou com Pedro, né? Ama-me, Pedro. Então, cuida das minhas ovelhas, cuida dos meus cordeirinhos. E encerrando essa palavra, Jesus disse que chegaria o dia em que ele não teria liberdade para ir para onde quisesse, mas estaria indo para um lugar que ele não queria ir, falando que de fato ele seria martirizado. E isso, pelo jeito, estava mais próximo agora do que nunca. Mas ele queria falar em todo o tempo e deixar de tal forma as coisas que se lembrassem dele depois da sua partida. Só que ele não saberia, nem teria ideia naquela época, de que 2000 anos depois, num outro continente que ele não sabia que existia, haveria gente fazendo estudo da carta dele. Então, por isso que escrever foi muito bom. Tanto Pedro como Tiago, como outros mais escreveram, porque atingiram milênios e milênios depois. Assim, dentro desse parágrafo primeiro, nesse tópico 3, temos no material de classe: Pedro havia recebido a revelação dada por Deus, de que sua morte estava próxima. Isso, no entanto, não o desanimava para continuar fazendo a obra de Deus, no tempo que lhe restava. Ao contrário, o encorajava a escrever à igreja e exortá-la para que se mantivesse fiel, mesmo diante dos mais severos desafios. Outros já tinham morrido, ele já sabia que ia morrer, e que não seria uma morte natural, seria martirizado, tudo isso ele sabia. Então o que a igreja tinha que fazer? É continuar à frente,
assim como ele fazia de ir aproveitando o tempo que lhe restava. É interessante, e já falamos de outras vezes, que Jesus, João capítulo 13, mostra isso. Que Jesus, sabendo que estava chegando a sua hora de morrer, ele não estava desesperado, aflito, ansioso ou estressado, não. A palavra diz que ele, tendo amado os seus, amou-os até ao fim. E vamos aqui colocar na linguagem, essa linguagem para Pedro. Pedro não fala de amor, mas fala do cuidado, que é amor para com as ovelhas, de que até o fim ele quer ensinar e exortar a igreja no bem que ela precisa alcançar, ou que está à disposição dela, como nessa carta vai falar. E vai dizer, podemos passar em frente ao parágrafo 2º desse tópico, quando podemos ler: Pedro apresenta duas afirmações feitas por Deus para fundamentar a veracidade das Escrituras e o quanto elas são confiáveis e infalíveis. Verso 16, verso 21. A igreja deve ser fortalecida pela exposição da verdade. Mas para que isso aconteça, é necessário confiar na verdade e não dar ouvido às fábulas. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 16 até o 18, Pedro tem em mente a vinda do Senhor Jesus. Atentemos, a vinda do Senhor Jesus, a sua manifestação e o seu ministério. Não havia sido ensinada por meio de fábulas artificialmente compostas. A base de sua argumentação é o testemunho do próprio Deus, confirmando a obra de Jesus Cristo. Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. Ao dizer essas palavras, Deus endossava tudo o que Cristo Jesus era e o que estava realizando, e toda a palavra proferida era digna de inteira aceitação. Então, observe, Pedro está querendo dizer, ou nós colocamos aqui nesse parágrafo, Pedro apresenta duas afirmações, no sentido de que ele baseava para dizer que tudo aquilo era verdade. Ele é testemunha, ele acompanhou Jesus o tempo todo e viu a glória de Jesus e ouviu a voz do Pai dizendo a respeito de Jesus. E acrescentemos nisso que depois vem a ressurreição ainda de Jesus, né? A ressurreição. Muito bem, então essa vinda aqui não é a próxima vinda, é a vinda anterior, todo o seu ministério, os seus feitos, a obra de Cristo Jesus. E mais ainda, a exortação, que a palavra é verdade, que nós vamos estar vendo no parágrafo seguinte, 3º, nesse tópico também 3, firmados na palavra da verdade. Assim lemos: paralela à voz de Deus, que confirmava a obra de Cristo, no verso 19, a palavra profética igualmente traz a pura doutrina de Deus para fundamentar a fé e a vida. Essa palavra deve ser recebida por nós em inteira aceitação, pois é a única fonte que nos informa tudo o que precisamos saber sobre o Salvador. Como uma luz que alumia em lugar escuro, a palavra de Deus traz a luz da verdade em meio a tanta escuridão. Além disso, Pedro compara a palavra profética com uma luz cujo alvo é o nosso coração. Por fim, ressalta que a fonte única de toda a revelação é o próprio Deus, pois nenhuma profecia veio de interpretação pessoal dos próprios profetas, mas escreveram eles somente aquilo que o Espírito de Deus os inspirava a escrever. Então a fonte é Deus, uma fonte que agora está em letras escritas e uma fonte que Pedro ouviu naquela época em que seguia Jesus. E quantas palavras mais ele viu depois? Porque ele teve outras revelações de Cristo depois que Jesus tinha subido também para o céu. Então tudo isso era a argumentação de Pedro
para dizer tudo que falou de Jesus, todas as suas promessas, tantas coisas maravilhosas, toda essa história linda é verdade. Está nas Escrituras e ele é testemunha que Deus confirmou. Observe que isso é um pouquinho assim paralelo, tomando Paulo outra vez, quando Paulo pega no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios e fala que Jesus Cristo, segundo as Escrituras, Jesus Cristo, segundo as Escrituras, Jesus Cristo, segundo as Escrituras, e vai falar tudo, da descendência de Abraão, da tribo de Judá, nascendo em Belém, todo o seu ministério, sua morte, sua ressurreição, sua próxima vinda, segundo as Escrituras. Paulo foi muito mais detalhado, mas Pedro, o pouco que falou, diz, é verdade, está nas Escrituras, é conforme a Escritura, e eu ouvi Deus falando, para crermos em Jesus, porque fazia o que lhe agradava, era a sua alegria. Muito bem, é um texto simples, que a própria leitura por si já seria suficiente de nós estarmos conversando na classe com os alunos da classe de adultos, de jovens, nessa lição de número 10, crescendo na graça e no conhecimento de Cristo. Assim, podemos partir para a nossa conclusão. E entendendo, nesta aula, aprendemos que é preciso a cada dia crescermos na graça e no pleno conhecimento de Deus. Para isso é preciso exercitar nossa fé, cultivando o fruto do Espírito e estarmos sempre firmes na palavra da verdade. Então, o que a palavra diz aqui, em resumo, há muita coisa de Deus para nós. Temos muita coisa para aprender, para conhecer das coisas de Deus, uma fonte inesgotável. Então não paremos, vamos desenvolver. Até mesmo nas coisas que temos já alcançado, podemos ainda crescer. Se já temos tido sabedoria, podemos ter mais sabedoria. Algo até que Salomão colocou, que ele escrevia, para quem não tinha sabedoria, ter sabedoria. Quem tiver sabedoria, crescer em sabedoria. Então, há um desenvolvimento em todas as áreas daquilo que nós temos alcançado. Por exemplo, se alguém, falar em línguas, variedade de línguas, que parece que é uma coisa simples, entretanto, até nisso ele pode crescer. Ainda mais se ele buscar interpretação, ainda mais se ele buscar discernimento de espírito. Meu Deus, onde que vai isso? E nisso pode crescer também, mais ainda. Na própria interpretação de línguas, pode crescer mais, até mesmo no discernimento do Espírito de Deus. Então, não tem limite. Avancemos, cresçamos até a estatura de Cristo Jesus. Agora, fico parado comigo mesmo. Quem é que vai chegar lá? Só toda a eternidade à frente para isso alcançarmos. Não que sejamos, vamos dizer assim, como aquele que não desenvolve, mas porque a grandeza de Cristo Jesus é muito grande. É muito grande. Mas vamos tentar chegar à estatura de Cristo Jesus. Ele nunca deixará de ser o Filho primogênito, nunca deixará de ser o unigênito do Pai, nunca deixará de ser o nosso irmão mais velho. Portanto, mas vamos, ele convida para nós crescermos e chegarmos à sua estatura. Assim colocado, lembremos que nossa lição tem se desenvolvido nesses 3 tópicos: buscando o pleno conhecimento de Deus, exercitando a fé em Cristo Jesus, firmados na palavra da verdade. Tudo isso na lição 10, crescendo na graça e no conhecimento de Cristo. O nosso textual, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. E que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova.
Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.